Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam prontos para mais uma aula. O tema de hoje é mutações, um assunto bastante importante, uma vez que o pessoal anda comentando aí sobre as mutações que estão surgindo no novo coronavírus e que estão criando novas cepas. Então vamos entender aí o que é mutação, tá? Ou o que são as mutações. Lembra dos X-Men? Tá aqui o Magneto para me ajudar, tá? No filme X-Men, eles associam as mutações com superpoderes, com mudanças nas características das pessoas. E aí surgem os mutantes, que seriam um conjunto de seres humanos que, por meio dessas modificações, teriam superpoderes. Na verdade, as mutações não têm a condição de te dar superpoderes, mas algumas mutações aleatórias, ao acaso, às vezes, muito raramente, conseguem produzir características interessantes, evolutivamente falando, e isso favorece o indivíduo de alguma forma. Tá? Isso é um assunto para uma outra aula. Do ponto de vista... mas vamos lá. Então, o que é, do ponto de vista da definição, o que é uma mutação? Uma mutação é qualquer alteração no material genético, tá? Que pode ocorrer em função de agentes mutagênicos. Os agentes mutagênicos podem ser radiação, então radiações de alta energia, como radiações ionizantes, raios gama, raios X, raios ultravioleta, eles podem provocar mutações. Essas mutações, em geral, podem causar câncer ou algum outro tipo de problema. Tá? Eventualmente, elas podem causar uma característica boa, mas isso é muito raro. Cigarros. O cigarro tem uma grande variedade de substâncias cancerígenas, comprovadamente cancerígenas. Então, se você está pensando em começar a fumar, pense bem, porque é praticamente certo que em algum momento da sua vida você enfrentará alguma doença associada a esse vício. Agrotóxicos, então uma grande quantidade de agrotóxicos acaba provocando também, te expondo a condições favoráveis a mutações, por isso que os orgânicos são tão valorizados atualmente. Ninguém quer ter mutações que podem provocar tumores ou cânceres. Poluição, então se você vive em uma cidade poluída é um problema com o qual você tem que se preocupar, porque a poluição também favorece o surgimento de mutações. E conservantes, alimentos industrializados lotados de conservantes. Se você consome muito esses alimentos, você deve pensar em diminuir ou moderar o consumo desses alimentos, porque eles, obviamente, contêm muitos conservantes para aumentar a durabilidade, a validade do produto, e esses conservantes, ao se acumularem no seu corpo, podem provocar mutações. E também o estresse. Não se esqueça que o estresse químico, físico ou biológico, ele pode causar mutações no seu DNA. Tá certo? As mutações podem ser de dois tipos. As gênicas, quando o gene ou o DNA é diretamente alterado. Então há uma alteração numa base nitrogenada, que pode ser uma substituição, uma base é trocada por outra. Então eu tenho uma adenina e eu troco por uma timina, por exemplo. Você deve se lembrar que existem 4 bases nitrogenadas no DNA, A, T, C e G, adenina, timina, citosina e guanina, e quando eu troco uma base por outra, eu posso acabar favorecendo um processo de mutação. Deleção, quando uma base é retirada do processo, sei lá, por algum erro na multiplicação, na duplicação do DNA, e aí você troca toda a sequência que vai levar à produção de proteínas. Assista o nosso vídeo sobre a produção de proteínas. E há uma inserção, que é quando eu vou inserir uma nova base no meio do DNA, e isso também vai alterar a sequência, e vai alterar toda a leitura que se faz do DNA. Não se esqueça que os genes são partes do DNA, que são receitas para se produzir proteínas, certo? Então, como elas são receitas para se produzir proteínas, se eu tiver uma mutação no gene, eu vou produzir uma proteína mutante. E essa proteína mutante pode ter uma estrutura diferente, e isso pode alterar a função dessa proteína. Tá? Tem um filme que você pode assistir que é muito interessante sobre esse assunto de mutações, de genética, que é O Óleo de Lorenzo. Tá? É um filme bem interessante, mesmo quem for fazer provas seletivas ou mesmo quem não for, é um filme bom para você compreender o drama pelo qual passam algumas famílias cujos filhos nascem com alguma doença genética oriunda de mutações. Ou não, às vezes a doença é só genética e ficou escondida na genética da família. Outro tipo de mutação que pode ocorrer são as mutações cromossômicas. Tá? As mutações cromossômicas vão ocorrer
nos cromossomos. Então não é mais uma única base nitrogenada que vai ser alterada, é um pedaço do cromossomo ou um cromossomo inteiro. Essas mutações podem ser numéricas, ocorrem dentro do cariótipo, então, né? Ou seja, o cariótipo é o conjunto de cromossomos que uma espécie possui, e nesse ínterim a gente tem 3 tipos de mutações. A haploidia, que é quando o cariótipo, ele normalmente um ser vivo adulto tem um cariótipo diploide, e se ele perder essa característica, ele pode ter um cariótipo com menor número de cromossomos, que vai ser um cariótipo com uma haploidia. Pode ser uma aneuploidia, tá? Ou pode ser uma poliploidia, certo? Ou seja, quando o número de cromossomos estará multiplicado, o cariótipo inteiro, você vai ter uma cópia a mais de cada cromossomo no cariótipo inteiro, certo? Ou você pode ter alterações estruturais em cromossomos isolados, tá? Nesse caso, as mutações são estruturais e ocorrem nos cromossomos. Pode ser uma inserção de um trecho, de um pedaço de um outro cromossomo qualquer, ou até do mesmo cromossomo. Pode ser uma deleção, ou seja, apagou uma parte do cromossomo, perdeu um pedaço daquele cromossomo. Ou pode ser uma substituição, né? Um pedaço de um cromossomo foi substituído por um outro pedaço de um outro cromossomo. Claro que tudo isso vai alterar também a sequência de DNA, e tudo isso vai então causar diversos problemas nos seres vivos. As mutações cromossômicas costumam provocar o que nós chamamos de, vamos dizer assim, síndromes, né? Então, síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Turner, isso tudo está se referindo a mutações cromossômicas, que nós vamos explorar cada uma delas, né, essas síndromes, em um outro vídeo. Esse vídeo aqui é bem básico, só para explicar o que é uma mutação, quais são os tipos de mutações que existem. Agradeço aí a atenção de vocês, espero que tenha sido bem claro. Mande dicas e sugestões pelos comentários, aproveita para curtir o nosso vídeo e aproveita para espalhar esse conhecimento por aí, principalmente entre os seus amiguinhos e coleguinhas, aquelas pessoas de quem você gosta.